Olá, bom dia. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu lar, a tua vida. Que o Senhor Ele venha te cobrir, te abençoar e te esconder onde o inimigo não possa te encontrar. Estamos aí deixando mais um estudo rápido no nosso canal do YouTube, também compartilhando na nossa página no Facebook, Palavra de Deus. Lembrando que não é discussão teológica, é apenas um estudo para nós entendermos um pouquinho mais sobre a Bíblia Sagrada e para edificar a nossa vida espiritual. Então vamos dar continuidade naquele tópico que nós havíamos parado, sobre o homem. Hoje nós vamos abranger um outro assunto, o homem como criatura, uma obra maravilhosa. Então abra a tua Bíblia Sagrada no Salmo de número 139, o versículo de número 14. Tome a tua Bíblia aí nas tuas mãos, pega a tua Bíblia em mãos, abra aí Salmo 139 e o versículo de número 14. Note que a minha Bíblia está bem riscadinha. Eu tenho um costume de ficar marcando e anotando às vezes na Bíblia mesmo. Então abra aí em Salmo 139, versículo de número 14. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Meus amados, atente para a palavra que o salmista fala no começo do versículo. O Salmo 139 é um salmo muito lindo. Ele nos fala sobre a onipresença, sobre a onipotência de Deus. A onipresença é sobre Deus estar em todos os lugares. E a onipotência é sobre Deus poder todas as coisas. Por isso o salmista Davi, quando ele escreve esse salmo, ele traz ali sobre nós a revelação da grandiosidade, do poder de Deus sobre a nossa vida, de que Deus está em todos os lugares, que Deus está junto conosco em todos os lugares. E ele fala da onipotência, que Deus ele pode todas as coisas. Só que o interessante é que desde o Salmo 139, desde o versículo 1, ele vem exaltando, ele vem falando, ele vem engrandecendo Deus. Só que quando ele chega no versículo 14, ele ainda diz assim: eu te louvarei. Meu Deus, se consegue entender? O coração do salmista Davi era muito quebrantado, porque ele já veio o salmo inteiro exaltando, falando da grandiosidade, do poder de Deus. Aí quando chega no versículo 14, ele ainda fala assim: eu te louvarei, Senhor. Eu ainda te elogiarei. Eu ainda falei com o Senhor, ainda falarei ainda mais que o Senhor é grande. Só que nós entendemos assim, quando o salmista ele fala: eu te louvarei, por qual motivo ele louvaria o Senhor no versículo 14? Se ele já veio o salmo inteiro expressando a grandeza e o poder de Deus. Aí chega no versículo 14 e ele diz assim: eu te louvarei. Aí nós pensamos assim, por qual motivo? Ele está ali dando ênfase justamente no versículo 14, porque é uma revelação profunda de Deus aqui. E preste atenção agora. Pense comigo, por qual motivo? Ele começa o salmo dizendo assim: eu te louvarei. E a Bíblia por si só se explica. E ele mesmo traz um motivo do que dele louvar o Senhor no versículo 14. Ele nos apresenta ali dois motivos. O primeiro motivo ele diz assim: porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Note que o salmista ele está falando sobre a sua formação no ventre ainda da sua mãe. Note que o salmista está falando assim de um modo tão surpreendente, tão terrível, fui formado. Porque às vezes a gente se apega a pensar na grandiosidade, no poder de Deus, uma criança ser formada no ventre e tudo aquilo que não existe passar a existir. Porque a criança ela vai sendo formada ali no ventre, e por mais que a ciência tente explicar todas as coisas, a única explicação que cabe ao meu entendimento é a mão de Deus.
porque desde o ventre de uma criança o Senhor já conhece. Nós temos profetas na Bíblia Sagrada que foram marcados pelo Senhor desde o ventre. Quando Deus ele fala para Jeremias, desde o ventre eu te escolhi. Quando Deus batiza João Batista com o Espírito Santo ainda no ventre de Isabel. Então nós entendemos que desde o ventre de uma mãe, Deus já tem um propósito na nossa vida. Meu Deus. E o salmista ele fala assim de um modo terrível. Tão maravilhoso eu fui formado. Porque a perfeição de Deus ao formar uma criança no ventre, ela surpreende, ela excede o nosso entendimento. Começaram a surgir a pele, ossos, órgãos, olhos, cabelo. E a criança nascer. Tudo isso sendo formado no ventre de uma mãe. Oh, é muito profundo demais. É que nós entendemos. Porque o homem ele veio. Deus ele fez o homem. Certo? Da costela do homem Deus tirou a mulher. Mas é a mulher que tem a chance de gerar. Então, Deus ele fez o homem, soprou nele o fôlego de vida. Da costela de Adão Deus criou Eva. Só que Eva que teve o direito de gerar filhos. A mulher é marcada por essa dádiva abençoada por Deus de poder gerar vida. E cá entre nós, por mais que o homossexualismo tente fazer com que um homem pareça com uma mulher, mas somente a verdadeira mulher terá o dom de gerar vida dentro de si só, por natureza própria, pela mão de Deus, pela mão do Criador. Então esse é um dos motivos que o salmista louva o Senhor. Porque Deus o formou e o fez perfeito. E o segundo motivo, ele fala assim, maravilhosas são as tuas obras. O salmista está falando assim, eu te louvarei porque tu me criaste, eu sou perfeito. Eu te louvarei porque toda a tua obra é maravilhosa. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus criou é perfeito. Reparem pela natureza, como que pode só a perfeição de Deus para fazer 4 estações e todas perfeitas. A lua ter 4 estações. O ar, o sol, as estrelas. Não tem como surgir de uma explosão, porque uma explosão deixaria tudo em pedaços. Mas a perfeição de Deus, da mente de Deus, da sua bondade, da sua criação, fez com que todas as suas obras fossem perfeitas. Oh Deus! Você está entendendo? Você consegue captar o pensamento de tudo que Deus fez é perfeito demais. O ser humano é perfeito. E é por isso que o salmista está louvando o Senhor. Ele fala assim, eu te louvarei. Primeiro motivo, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Segundo motivo, maravilhosas são as tuas obras. E o mais interessante é que na última parte do versículo ele fala assim, a minha alma o sabe muito bem. O salmista reconhece que tudo que Deus fez é perfeito, que tudo que Deus faz é bom e tudo que Deus faz é maravilhoso. O salmista reconhece a presença de Deus e a bondade de Deus na vida dele. E eu reconhece que ele o guardou. E por mais que ele passou momentos difíceis, como sabemos que Davi passou, o Senhor o guardou, o Senhor o protegeu e o Senhor o escondeu. E o que eu encerro aqui esse estudo falando para você que todos nós possamos ter o coração de Davi. Que todos nós podemos ter o coração quebrantado como Davi. De reconhecer que tudo que Deus faz em nossa vida é perfeito. E muitas vezes não entendemos o motivo, mas até nas tribulações, até nas provações, até nas dificuldades, há um trabalhar de Deus. E há algo que Deus quer fazer na nossa vida. Então quando você não entender, querido, confie, não reclame, não murmure, caminhe, porque tudo que Deus faz é perfeito. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.